Observadores de estrelas, venham até aqui, pois tenho notícias empolgantes. Os astrônomos acabaram de concluir o mapeamento completo de 2 pares de estrelas fora de nossa galáxia Via Láctea, que estão se alimentando de suas vizinhas estelares. Isso não só nos dá uma melhor compreensão das estrelas em geral, mas também pode nos ajudar a medir a distância no céu noturno. Você sabia que mais da metade das estrelas da nossa Via Láctea são binárias? E embora seja provável que outras galáxias também tenham um número significativo de estrelas binárias, elas geralmente são muito fracas para serem vistas. Mas essas chamadas estrelas simbióticas, em que uma estrela consome a outra, são extremamente brilhantes e mais fáceis de observar. E, de acordo com os cientistas, medir as órbitas desses sistemas estelares simbióticos é uma etapa essencial para saber se outras galáxias criam estrelas binárias como as da nossa Via Láctea. Agora vamos ao que interessa. Um par de estrelas pode nascer junto, mas devido às suas massas, elas envelhecem de forma diferente. A mais massiva queima seu material mais rapidamente, chegando ao fim de sua vida útil primeiro, e deixa para trás uma anã branca compacta. As anãs brancas são pequenas e fracas, mas podem reunir a massa do Sol em um objeto do tamanho da Terra. Se estiverem próximas o suficiente, sua gravidade pode puxar material de sua companheira, criando um sinal que os astrônomos podem identificar de longe. Draco C1 e LIN 358 são as estrelas simbióticas que foram totalmente mapeadas. As estrelas em Draco C1 levam cerca de 3 anos terrestres para orbitar uma outra, enquanto os componentes de LIN 358 levam pouco mais de 2. Essas são as primeiras medições orbitais completas de qualquer sistema estelar simbiótico fora da Via Láctea. As novas medições ajudarão os astrônomos a entender melhor a formação de estrelas em outras galáxias. Em algumas estrelas simbióticas, a anã branca pode absorver material suficiente de sua companheira para explodir em uma supernova. Essas supernovas são incrivelmente brilhantes e podem ser vistas em todo o universo. Todas elas começam com o mesmo brilho para um observador próximo, o que as torna como uma espécie de vela padrão para medir o universo. Embora seja improvável que Draco C1 e LIN 358 explodam como supernovas em breve, entender como elas funcionam pode nos proporcionar uma melhor compreensão de como essas velas padrão evoluem. Se você está aqui para completar seu conhecimento sobre as estrelas estranhas do universo, não fique desapontado, ainda não terminamos. Você já se perguntou sobre as maiores estrelas do universo? Os cientistas descobriram recentemente uma estrela gigantesca chamada UY Scuti. Essa estrela está localizada a cerca de 9.500 anos-luz de distância da Terra e é realmente fora deste mundo. Ela é cerca de 1.700 vezes maior que o nosso Sol, o que significa que, se estivesse em nosso sistema solar, ultrapassaria a órbita de Júpiter. E tem mais, o Y Scuti não é apenas enorme, mas também super brilhante. É o que os cientistas chamam de supergigante vermelha e brilha com uma luminosidade cerca de 340 mil vezes maior que a do nosso Sol. Se você está pensando em se bronzear com essa estrela, pense novamente, ela está muito longe para isso. Como uma estrela como a UY Scuti se forma, você pode se perguntar. Bem, ela começa como qualquer outra estrela. Uma nuvem de gás e poeira entra em colapso sob sua gravidade e começa a se aquecer. Por fim, a temperatura se torna quente o suficiente no núcleo da nuvem para iniciar a fusão nuclear e nasce uma estrela. Mas a UY Scuti não parou por aí. Ela continuou devorando mais e mais gás e poeira, crescendo cada vez mais. Esse processo continuou até que ela se tornou a gigante que conhecemos hoje. Por mais fascinante que seja a UY Scuti, ela não é a única grande estrela que existe. Há outras, como a VY Canis Majoris, que já foi considerada a maior estrela até que a UY Scuti roubou a cena. No entanto, a VY Canis Majoris ainda é uma força a ser reconhecida. Ela é cerca de 1.400 vezes maior que o nosso Sol e está localizada a cerca de 5.000 anos-luz de distância de nós. Mas aqui está o ponto crucial. Estrelas como UY Scuti e VY Canis Majoris não são nem mesmo as maiores coisas do universo, nem de longe. Existem objetos chamados hipergigantes que fazem essas estrelas parecerem formigas em comparação. Uma dessas hipergigantes é a Stephenson 218, localizada a cerca de 20.000 anos-luz de distância.
Ela é cerca de 2.150 vezes maior que o nosso Sol e brilha com a intensidade de 7 milhões de sóis. E quando você pensava que as coisas não poderiam ficar mais malucas, há um objeto misterioso chamado Grande Atrator que está puxando tudo em nosso grupo local de galáxias em sua direção. Não sabemos o que é ou o que está causando isso, mas uma teoria é que se trata de um aglomerado maciço de hipergigantes. Nós seríamos minúsculos em comparação. Essa próxima estrela é tão metálica que está praticamente batendo cabeça o tempo todo. Brincadeiras à parte, os cientistas descobriram uma estrela que é chamada de subanã de metal pesado. É um tipo de estrela que tem muito metal pesado. Essa estrela tem mais metal em sua composição do que qualquer outra estrela que já vimos antes. Diz-se que essas estrelas contêm elementos metálicos como ferro, níquel e cromo. Essa subanã de metal pesado tem cerca de 10.000 vezes mais ferro do que o nosso Sol. Em sua descoberta, os astrônomos usaram uma técnica chamada espectroscopia, que envolve a análise da luz que vem da estrela para determinar de que elementos ela é feita. Observando o espectro de luz, os cientistas puderam ver que essa estrela tinha uma quantidade incomum de metal em sua composição. E tem mais, essa subanã de metal pesado não é apenas uma estrela comum com muito metal. Ela também é muito estranha em outros aspectos. Por um lado, ela é menor e mais fria que o nosso Sol, e por outro, é muito antiga. Estamos falando de uma estrela que existe há quase tanto tempo quanto o próprio universo. O que tudo isso significa? Bem, os cientistas esperam que, ao estudar essa subanã de metal pesado, eles possam aprender mais sobre o universo primitivo. Como essa estrela é tão antiga que existia quando o universo estava apenas começando a se formar, ela já viu muita coisa. Ao estudar sua composição e características, os cientistas podem compreender melhor como era o universo em seus primórdios. A próxima estrela é uma das coisas mais legais do espaço sideral. Seu nome é Vega e é uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Alguns a reconhecem como o ponto brilhante de luz na constelação de Lira. E veja só, ela está a apenas 25 anos-luz de distância de nós, o que em termos astronômicos é praticamente a nossa vizinha. Os cientistas vêm estudando Vega há muito tempo e aprenderam algumas coisas bastante interessantes. Para começar, Vega é uma estrela jovem com apenas algumas centenas de milhões de anos. Isso pode parecer muito tempo, mas comparado ao nosso Sol, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, Vega é praticamente um recém-nascido. Vega também é uma estrela muito quente, com uma temperatura de superfície de cerca de 9.400 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, a superfície do nosso Sol tem apenas cerca de 5.500 graus Celsius. Portanto, se você acha que está quente lá fora hoje, fique feliz por não estar em Vega. Outra coisa interessante sobre essa estrela é que ela está cercada por um disco de poeira e gás. Esse disco é chamado de disco de detritos porque é composto de material remanescente de quando a estrela se formou. Os cientistas acreditam que esse disco de detritos é semelhante ao que circundava nosso sistema solar quando ele era jovem. Vega também é uma fonte de raios cósmicos. Esses raios são partículas de alta energia que circulam pelo espaço em velocidades incríveis. Eles são compostos de prótons, elétrons e outras partículas, e os cientistas não sabem exatamente de onde eles vêm. Mas eles sabem que Vega é um dos locais onde os raios cósmicos se originam. Mas espere, tem mais. Vega também é uma estrela famosa na cultura pop. Ela tem sido usada em muitos filmes e livros como fonte de inspiração, principalmente por causa de seu brilho e de suas características interessantes. Para ver um dos eventos astronômicos mais significativos de todos os tempos, vamos à América do Sul. No deserto do Atacama, no Chile, encontramos a tecnologia mais avançada para observação espacial. Aqui, os membros da Real Sociedade Astronômica observaram por 6 meses um buraco negro absorvendo uma estrela massiva. A propósito, estes são os mesmos cientistas que provaram que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo e até tiraram uma foto dele. Pela primeira vez na história, este evento incrível aconteceu muito perto da Terra. Bem, a distância de 215 milhões de anos-luz é considerada muito próxima em termos astronômicos. A luz deste evento chegou ao nosso planeta em setembro de 2019 e até mesmo os cientistas mais experientes ficaram boquiabertos com a surpresa. Imagine uma estrela do tamanho do nosso Sol, com cerca de 1.390.000 quilômetros de largura.
Estrelas assim têm peso suficiente para criar um forte campo gravitacional, mantendo muitos planetas em sua órbita. E agora, vamos colocar um buraco negro gigante próximo a ela. O buraco é absolutamente negro, em forma de disco e pesa 1 bilhão de vezes mais do que essa estrela. A força do seu campo gravitacional é incrível. Nada consegue se livrar da sua força gravitacional. Objetos que podem se mover na velocidade da luz ainda cairão neste abismo negro. Mesmo a própria luz não consegue escapar dos seus limites. Assim que uma estrela entra no campo gravitacional de um buraco negro, ela não tem chance. No início, ela tenta resistir à atração do buraco negro. Ainda assim, as camadas externas da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro, assim como um espaguete. Isso se deve a uma poderosa força de atração. Se você tivesse a oportunidade de estender sua mão em direção ao buraco negro, veria seus dedos começarem a se esticar e se alongar. Isso ocorre porque a força de atração aumenta a cada centímetro. Portanto, ela age mais forte em seus dedos do que em seu braço. É por isso que esse processo de puxar objetos para dentro de um buraco negro é chamado de espaguetificação. A primeira coisa a ser sugada para o buraco negro é a coroa da estrela. Esta é a camada externa da estrela, que consiste em plasma quente. Você pode notar como a estrela começa a diminuir de tamanho. Isso ocorre porque esse plasma constitui a maior parte visível do Sol. Quando este espaguete de plasma quente atinge o buraco negro, pode parecer que permanece na borda do disco e continua a orbitar o buraco negro. Mas na verdade, não há mais como voltar atrás. As partículas da estrela já atingiram o horizonte de eventos do abismo escuro. O campo gravitacional de um buraco negro desvia a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos se parece um pouco com um croissant para o observador. Nossa, muitas metáforas de comida rolando aqui. Tô ficando com fome. Você também pode notar uma espécie de caos neste anel, como se algumas partículas de luz estivessem se movendo em uma direção e outras em outra. Isso acontece devido a um efeito de espelho, mas você pode ter certeza de que tudo o que atinge o horizonte de eventos será mais cedo ou mais tarde puxado para a singularidade ou a pérola negra do buraco negro. Outra ilusão que você vê são as partículas de estrelas no horizonte de eventos se movendo mais lentamente. A verdade é que objetos supermassivos, como um buraco negro, curvam o espaço-tempo em torno deles, e quanto mais massivo o objeto, mais lento o tempo flui perto dele. Se você pendurar um relógio ao lado de um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que o ponteiro dos segundos do primeiro relógio quase não se move enquanto um dia inteiro se passa na Terra. Como observadores, parece-nos que as partículas de luz retardaram seu movimento, mas na verdade, ele pode já ter sido absorvido pelo buraco negro há muito tempo. Agora, fluxos maciços de plasma vermelho quente espirram no espaço, assim como um molho de espaguete. Após um buraco negro absorver material estelar, ele emite poderosos raios de energia a uma taxa de 10.000 km por segundo. Essa liberação de energia é acompanhada por um flash intenso. É graças a esse flash que os cientistas podem até mesmo detectar esse processo em primeiro lugar. Esse fenômeno pode ser observado quando uma supernova explode. Quando nada resta do corpo da estrela, ainda podemos ver a poeira estelar e outras partículas no horizonte de eventos do buraco negro. Tipo o queijo parmesão polvilhado no espaguete. Ei, me pare se eu estiver exagerando. Quando o processo de espaguetificação é concluído, cerca de metade do peso da estrela foi lançada no espaço sideral como poeira e partículas brilhantes. A outra metade foi totalmente absorvida pelo buraco negro. Os cientistas observaram esse processo por quase 6 meses. Mas o que seria mais interessante é mergulhar em um buraco negro pessoalmente. Bom, não podemos fazer isso ainda, mas podemos simular esse processo. Aqui vai um pequeno drone, nosso amigo de metal. Parece uma almôndega. Não, ainda não almocei. Neste momento, ele está a uma distância segura do buraco negro, o comprimento de cerca de 3 larguras do horizonte de eventos. Objetos a esta distância podem orbitar o buraco negro com segurança, um pouco mais perto e serão engolidos por um escuro infinito. Então, nossa estrela destruída poderia ter existido com segurança a essa distância. Além disso, planetas podem viver a essa distância, e se houver uma fonte adequada de luz e calor em algum lugar próximo, pode haver vida nesses planetas também. Mas nosso objetivo é a singularidade, e nós guiamos a almôndega, quero dizer, o drone, para mais perto do horizonte de eventos. Depois de alguns minutos, a força de atração começa a aumentar, e o drone começa a se esticar como espaguete.
Quando ele começa a girar em torno do disco preto, significa que atingiu o horizonte de eventos e começou sua descida para o abismo negro. Agora vamos olhar tudo da perspectiva do drone. Toda a luz das estrelas que ele vê fica azul. Isso é chamado de desvio gravitacional para o azul. Ao cair em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, dando-lhes energia. Seus comprimentos de onda ficam mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis. O drone continua caindo e já está completamente escondido dos nossos olhos, e tudo que o robô vê é um feixe brilhante, fino e azul. Agora ele está em completa escuridão. Não há absolutamente nada aqui, nem mesmo tempo. Aqui, o tempo passa tão devagar que todo o nosso sistema solar poderia envelhecer e deixar de existir no que parece ser um minuto em um buraco negro. Mas o nosso drone viverá até que sua bateria se esgote. Ei, o drone vê um pequeno feixe de luz novamente e está ficando mais perto e mais proeminente. Agora, o drone experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Assim que o drone deixar a singularidade, o coração do buraco negro, ele estará no horizonte de eventos mais uma vez. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. Em seguida, o drone é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Bom, retornar de um buraco negro é apenas uma teoria. Algumas pessoas pensam que os buracos negros são uma espécie de buraco de minhoca que pode nos levar a lugares distantes no espaço. Mas até agora, essas teorias são consideradas ficção. Os buracos negros são bastante difíceis de detectar. O problema é que eles são, negros, assim como o espaço. Eles não emitem luz como as estrelas, então só podem ser detectados por anomalias gravitacionais. Apesar disso, os cientistas acreditam que haja um grande número de buracos negros no nosso universo. Eles nascem quando uma estrela massiva colapsa sob seu próprio peso. E dado o número infinito de estrelas no universo, os buracos negros são provavelmente um fenômeno comum. Os cientistas acreditam que os buracos negros têm sua própria longevidade. Isso ocorre por causa da radiação Hawking. Um buraco negro perde massa. E assim, para continuar existindo, tem que absorver objetos massivos, como a estrela que acabamos de observar. Mas se o buraco negro viver no espaço profundo, terá menos para absorver e provavelmente começará a encolher até simplesmente desaparecer. Como esse prato de espaguete. O Incrível tem o prazer de anunciar o primeiro vídeo de um mapa estelar secreto recentemente descoberto e que tem grande significado e relevância histórica. Estamos apresentando a você o Arqueoastronomia. Inteligentemente escondido nas estrelas do hemisfério sul, esse mapa é anterior a qualquer um dos primeiros estelares publicados pelos exploradores holandeses ou ingleses dos séculos 16 e 17. Imagine que ele serviu como um guia de navegação para as expedições navais do início do século XVI no Império Espanhol abaixo do Equador. Também forneceu as localizações geográficas dos recursos naturais do Novo Mundo. Se alguma coisa era secreta naquela época, esse mapa estelar com certeza recebeu essa designação. Quando acima do equador da Terra, os navegadores usavam a Estrela do Norte como guia. Localizada quase diretamente acima do Polo Norte, a Polaris continua sendo a única estrela imóvel no céu, enquanto a Terra gira durante a noite. Fotografias em time delay que focam nela mostram trilhas das estrelas circumpolares, enquanto a do Norte permanece praticamente no mesmo local. Acima do equador, ela é um guia certeiro para o Norte. A altura ou altitude em que se enxerga a Polaris acima do nível da água informa a latitude acima do Equador. Mas, na metade de baixo do planeta, a Estrela do Norte não é visível, e ali não existe a Estrela Polar Sul. À medida que a expedição de navios espanhóis se aproximava do Equador, a Estrela do Norte continuava a cair cada vez mais atrás da popa deles. Tornou-se evidente para os marinheiros espanhóis e portugueses que a Polaris logo desapareceria abaixo das ondas e não seria mais visível para guiá-los. Eles ficavam ansiosos, navegando por águas desconhecidas sem algo para se guiar. Foi quando criaram a primeira constelação do mapa estelar secreto do Hemisfério Sul, Crux, o Cruzeiro do Sul. Uma constelação brilhante aparecendo em frente à proa de seus navios lhes deu confiança de que tinham um guia de navegação para sua jornada para o Sul. O Crux é retratado nas bandeiras de vários países subequatorais do Hemisfério Sul: Nova Zelândia, Austrália, Samoa e Papua Nova Guiné, todos no Pacífico Sul, assim como o Brasil no Atlântico Sul. Essas localizações geográficas muito diferentes são essenciais para desvendar discrepâncias entre as constelações modernas e o mapa estelar secreto, como veremos em breve.
A segunda constelação criada pelos marinheiros em seu mapa estelar secreto era pelo menos tão necessário quanto Crux, mas muito menor e mais fraca, minúscula na verdade. Formada por apenas algumas estrelas fracas, a constelação de Musca, a Mosca, foi uma descoberta bem-vinda para os marinheiros, no mínimo tão bem-vinda quanto o Cruzeiro do Sul. O hemisfério celestial sul contém muito mais estrelas do que o norte. Está literalmente cheio delas, porque nosso Sol está um pouco acima do meio do disco da Via Láctea. Quando as pessoas que vivem acima do Equador olham para cima, veem a Via Láctea. As do hemisfério sul olham para o disco da galáxia e enxergam muito mais estrelas, nebulosas planetárias e galáxias companheiras da Via Láctea, a grande e a pequena nuvem de Magalhães. É por isso que a astronomia do hemisfério sul contém muitos dos telescópios e observatórios mais novos, maiores e mais poderosos. Há muito mais para ser observado nessa parte de baixo. Por que então, entre a vasta multidão de estrelas no céu do sul, a fraca constelação Musca é tão importante? Por que os marinheiros colocariam isso em seu mapa estelar secreto logo abaixo do Cruzeiro do Sul? Porque se uma mosca pica alguém em um navio, significa que as notícias são boas. Uma mosca só pode indicar que a Terra está próxima. E depois de partir da Espanha, Terra era uma visão muito bem-vinda. A próxima constelação colocada no mapa estelar secreto está a bombordo do navio. Apontando para o sul, o lado bombordo, ou esquerdo, seria o leste, em direção ao arquipélago de ilhas ao largo da costa do Brasil. A terceira constelação é menor e fraca, Camaleão, que serviu como um código secreto para as expedições futuras. Significa não vá lá. Bom, ok, a não ser que queira camaleões para o jantar. Não há muita coisa lá, nada de recursos naturais. A constelação do Camaleão é um sinal de não vá. Não se deixe enganar por essas ilhas. Elas são principalmente estéreis. Vá para este bordo, onde fica o continente. Outro sinal de não vá mais a leste de Camaleão é Volans, o peixe voador, que não vale a pena na mesa de jantar. Mantenha em direção ao sudoeste. Agora, à medida que seguimos pela costa, podemos começar a sobrepor o mapa estelar secreto na América do Sul. Quando fazemos isso, encontramos imediatamente uma anomalia, a constelação Apus, a ave do paraíso. Ela não combina com a América do Sul. As aves do paraíso são nativas das ilhas do Pacífico Sul e não da América do Sul. Vamos ver, enquanto continuamos nossa jornada pelo continente, seguindo o mapa estelar desenvolvido pelos marinheiros espanhóis e portugueses, que muitas aves são retratadas em vários locais. Portanto, a constelação Apus está devidamente localizada no continente da América do Sul como uma ave visivelmente bonita, mas não uma do paraíso. Talvez os marinheiros tenham visto um crejoá, ou talvez um entufado baiano, ou qualquer outro tipo de papagaio colorido. Ou quem sabe, ainda mais provavelmente o quetzal de pontas brancas que vive na Venezuela e na Guiana. De qualquer forma, Apus denota uma ave com um habitat florestal, um recurso natural valioso para o Império Espanhol explorar. Navegando entre Camaleão e Apus, os navios espanhóis abraçaram a costa da grande massa de terra da América do Sul. Passando pela foz do então sem nome Rio Amazonas, os marinheiros marcaram o local com a constelação de Hidros, a cobra d'água, um ícone claro do que a Amazônia tinha a oferecer. Cabo Branco marca o ponto de terra mais oriental do continente sul-americano. Há um prato mais saboroso no céu e no mar ao largo de suas margens, o dourado, uma iguaria ainda hoje nos menus de restaurantes portugueses de luxo. Um valioso recurso marinho, o dourado com certeza é melhor do que camaleões e peixes voadores para o jantar, e que as rações de carne de porco salgada dos navios. O tucano é o próximo pássaro em nosso mapa estelar, enquanto o navio desce a costa do que hoje é chamada de corrente oceânica brasileira. A presença de tucano neste local, comparável à Argentina, indica o recurso natural de nozes e frutas. Em seguida está a constelação de Fênix, uma ave imortal da mitologia clássica. Ela sobe de chamas que consomem tudo e renasce. Nossos marinheiros nesse momento navegaram mais ao sul do que qualquer europeu já havia ido. Seu destino eram as Ilhas das Especiarias, perto da Índia, e desviaram muito da rota. A paisagem ficou assustadora. Tierra del Fuego, a Terra do Fogo, com vulcões ativos vomitando lava derretida. Em cima, auroras nunca antes vistas iluminaram o céu noturno com cortinas ondulantes de vermelho, verde e azul. A corrente se voltou contra eles e ficou fria. Os navios lutaram para navegar pelo Estreito de Magalhães, a porta de entrada para o Pacífico. A constelação de Fênix representa sua entrada bem-sucedida no Pacífico e a tão esperada virada para o norte. Eles saíram da Terra do Fogo e se sentiram renascidos quando finalmente conseguiram apontar para o norte. E é aqui que todos os mapas estelares publicados desde 1603 colocam a constelação de Grou.
Mas esse Grow não é um pássaro Grow que não vive na América do Sul. É hora de esclarecermos o mistério das constelações confusas. Apus não é uma ave do paraíso. Grow não é um Grow. E vamos ver que Pavo não é um pavão. Todas as constelações confusas são um produto de um mapa estelar publicado pelo cartógrafo holandês Petrus Plancius, que viveu entre 1552 e 1622, baseado em observações celestes feitas por Peter Kaiser na ilha de Madagascar. Ela foi descoberta por uma expedição portuguesa de 13 navios em 1500 e visitada frequentemente por veleiros portugueses nos séculos subsequentes. Parece que Peter Kaiser pode muito bem ter conhecido um marinheiro português que lhe falou das constelações do Hemisfério Sul, que foram desenvolvidas pelos marinheiros espanhóis e portugueses a bordo das expedições espanholas ao redor da América do Sul, nosso mapa estelar secreto. Embora não haja evidências para apoiar essa afirmação, ela explica a confusão na identidade das constelações. Elas são realmente pássaros sul-americanos, como em nosso mapa estelar secreto, e não das Índias Orientais, como em todos os mapas estelares oficiais modernos. Grow não é um Grow, e sim um flamingo. Flamingos moram no Chile. Os marinheiros subindo a costa oeste da América do Sul viram essas aves. Essa mesma constelação que é chamada de Grow hoje foi chamada de Phoenicopterus no início do século XVII. Essa é uma palavra em latim que significa flamingo. Grow é um flamingo. Um equívoco semelhante ocorre com a constelação Pavo, ou pavão em mapas estelares modernos. Essa palavra em latim corresponde a pavão, que também não vive na América do Sul. Sim, ele é nativo do Pacífico Sul. No entanto, a palavra pavo em espanhol significa Peru. E sim, perus vivem na Espanha. Uma ave notável do Peru é o condor, a maior voadora do mundo. A constelação de Pavão é um condor, que é muito mais parecido com um peru do que com um pavão. A presença de condores significa que a carne é de caça em terra. Estamos agora no Equador novamente, tendo navegado pela costa oeste da América do Sul, e há a constelação de Índio, o rio para a Índia. A corrente equatorial do Sul atravessa o Pacífico naquele local. Esse é o mapa estelar secreto em sua totalidade. Certifique-se de estocar limas em Lima, capital do Peru. É uma longa viagem pelo Pacífico e as limas serão uma fonte de vitamina C para se manter saudável durante a viagem. Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas, e 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com 2 estrelas orbitando uma a outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época, a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não. Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol.
Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira, que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir. Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar. E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável.
Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Era o ano de 2017, quando os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de mais de 3 milhões de quilômetros por hora. Isso é quase 4 vezes mais rápido que o Sol orbita ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele leva mais de 225 milhões de anos para completar uma jornada. De qualquer forma, de volta à nossa estrela nômade. O principal problema era que ela estava se movimentando no sentido contrário ao da maioria das estrelas que viaja pelo centro da nossa galáxia. Ainda mais bizarro, consistia em um material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar que ela era composta de átomos metálicos pesados. Ao mesmo tempo, a maioria das outras é formada por elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP-40365. Estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez os cientistas acreditarem que a viajante espacial foi empurrada para fora do seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Uma supernova é a maior explosão que pode ocorrer no espaço, a de uma estrela. Isso acontece depois que mudanças irreversíveis começam no núcleo de uma delas. Supernovas podem ocorrer de 2 maneiras, em sistemas estelares binários e quando há uma única estrela. As binárias são 2 estrelas orbitando em torno do mesmo centro. Em algum momento, uma delas, uma anã branca muito densa, começa a roubar matéria de sua companheira. Depois de algum tempo, essa ladra acumula muita matéria, o que a faz explodir em uma supernova. Ou pode ser uma única estrela chegando ao fim da vida. Seu combustível está acabando. Mais e mais massa flui para o centro dela. No final, o núcleo fica tão pesado que não consegue suportar a própria gravidade. Após o colapso dele, uma enorme quantidade de energia é liberada em uma supernova. Mas os astrônomos ainda não conseguiram descobrir como uma dessas poderia enviar a LP-40365 pelos ares. Existem mais perguntas do que respostas. Era uma estrela companheira que foi lançada por uma onda de choque criada por uma supernova? Ou um pedaço da estrela explodida? Um novo estudo baseado nos dados coletados mostrou que a estrela, que é uma anã branca, continua girando lentamente em torno do seu eixo. Os astrônomos têm quase certeza de que isso significa que a LP-40365 é de fato apenas um pedaço de lixo espacial e não exatamente uma estrela. Essa figura errante, de alguma forma, conseguiu sobreviver a um dos eventos espaciais mais ferozes. Mas depois de tal conclusão, os pesquisadores perceberam algo incrível. Características incomuns da LP-40365 poderiam aparecer após ela testemunhar uma supernova. Mesmo que esse evento tenha acontecido com a velocidade da luz, toda a composição da estrela mudou. A maioria delas consiste principalmente de hélio e hidrogênio. Mas a LP-40365 é diferente. Contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à sua composição. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de testemunhar a supernova, a LP-40365 se tornou metálica. No momento, ela não tem seus próprios planetas, mas o satélite transitório de pesquisas de exoplanetas da NASA, que está à procura de planetas distantes passando na frente de suas estrelas hospedeiras e escurecendo-as, notou algo curioso. A LP-40365 clareia e escurece novamente a cada 8,9 horas. Isso pode significar que pulsa, mas geralmente as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que sua superfície é irregular e, à medida que gira, as manchas solares aparecem e desaparecem de vista.
E isso é uma ótima notícia, porque depois que os astrônomos descobrirem a velocidade com que gira, eles podem entender o que aconteceu com ela cerca de 5 milhões de anos atrás, durante a supernova. O exoplaneta azul brilhante HD 189733b parece calmo e estranhamente familiar. Ele não se parece com a Terra? Mas essa aparência esconde a natureza aterrorizante do planeta. Lá, os ventos sopram a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. Mas o pior é que chove vidro lateralmente neste mundo escaldante. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas emitem raio-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um estranho fluxo de luz infravermelha que parecia vir de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz da Terra. A teoria mais plausível é que esse sinal foi provavelmente produzido por um disco de poeira ao redor dela, mas não há evidências suficientes para confirmar essa ideia. Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar. Ele gira em torno do Sol a uma velocidade alucinante de mais de 160 mil km por hora. Isso é cerca de 96 mil km por hora mais rápido que o nosso planeta. Essa é uma das razões pelas quais um ano em Mercúrio é igual a 88 dias na Terra. Trata-se do planeta que orbita mais próximo do Sol. É por isso que, se você estivesse na superfície dele durante a maior aproximação com o Sol, este pareceria mais de 3 vezes maior do que na Terra. O pulsar Viúva Negra é uma estrela de nêutrons em rotação que está mastigando sua companheira, uma anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a companheira diminua. Há um berçário estelar na constelação de Centauro. E embora este lugar seja chamado de berçário, ele é tudo menos tranquilo ou seguro. É feito de hidrogênio e estrelas recém-nascidas e está localizado em uma nebulosa a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. Uma nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira flutuando no espaço. A intensa energia que as estrelas bebês emitem faz as nuvens de hidrogênio brilharem em um vermelho ameaçador. Essa energia é tão forte que está consumindo nuvens escuras de poeira. Os astrônomos conseguem vê-las desaparecer como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. O distante exoplaneta Gliese 436b, do tamanho de Netuno, é um paradoxo. Ele é composto por um gelo quente escaldante e que está queimando. O planeta completa uma órbita inteira em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que viaja muito perto da sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual as temperaturas ali raramente caem abaixo de 430 graus. Mas a coisa mais estranha é que ele hospeda enormes volumes de água congelada conhecida como Ice X. E este gelo permanece sólido, apesar das temperaturas incrivelmente altas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem 318 vezes a massa da Terra. Também é 2,5 vezes mais massivo que todos os outros do Sistema Solar combinados. Mas eis um paradoxo. Se esse gigante gasoso ficasse ainda mais massivo, na verdade ficaria menor. A massa adicionada o tornaria mais denso, e isso faria com que começasse a concentrar-se em si mesmo. Os astrônomos afirmam que Júpiter pode acabar tendo 4 vezes mais massa do que agora, mas ao mesmo tempo seu tamanho não mudará. A galáxia DGSAT1 é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, pois suas estrelas estão espalhadas de forma muito fina. Mas o que a torna tão única é que está sozinha, ao contrário de outras desse tipo, que são geralmente encontradas em clusters. Isso pode significar que a DGSAT1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, trata-se de um fóssil vivo real. A lua de Saturno, Hyperion, é uma das luas de aparência mais bizarra do Sistema Solar. Mas essa não é a coisa mais estranha ali. A rocha, semelhante à pedra Pómez, é marcada por inúmeras crateras. Também é carregada com eletricidade estática que flui para o espaço. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. Ele é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente de carbono. Sua densidade é tanta que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso significa que pelo menos alguma parte do planeta é diamante.
Ceres é o corpo espacial de maior massa no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Isso totaliza quase 1/3 de toda a massa de todo o cinturão. Mas, ao mesmo tempo, Ceres é o menor dos planetas anões. É o único que fica no cinturão de asteroides e também o único que está localizado no interior do Sistema Solar. Os astrônomos às vezes chamam Júpiter de estrela fracassada. O gigante gasoso, de fato, contém muito hélio e hidrogênio, mas sua massa não é suficiente para iniciar uma reação de fusão no núcleo. E é exatamente assim que as estrelas produzem energia. Elas fundem os átomos de hidrogênio sob extrema pressão e calor e criam hélio. No processo, também liberam luz e calor. Júpiter poderia iniciar uma reação nuclear e se tornar uma estrela apenas se tivesse 70 vezes a massa atual. O espaço é completa e assustadoramente silencioso. Isso porque, no vácuo, não há atmosfera e as ondas sonoras precisam de algum meio para viajar. É por isso que mundos com atmosferas, como a Terra, são cheios de barulho. Ao contrário de seus irmãos enormes, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores do que um átomo. Mesmo assim, apenas uma coisa minúscula teria a massa de 1000 carros sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros podem ter sido criados logo após o Big Bang. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A cada hora, o Sol envia mais energia para a Terra do que nosso planeta usa em um ano. Embora as pessoas agora estejam usando muito mais energia solar do que há uma década, ainda é apenas 0,7% do uso anual de eletricidade no mundo. Pode haver luas orbitando outras... Suba a bordo! Depressa, não temos muito tempo! Estamos em uma jornada cósmica, indo ao encontro da maior estrela do universo. A primeira pela qual passamos é o nosso Sol. De longe não é a maior que existe, mas ainda é enorme. Você pode colocar 1 milhão de terras dentro dela. Isso significa que, se pensarmos no Sol como uma bola de basquete, a Terra teria metade do tamanho de uma borracha de lápis. Se colocarmos todos os planetas de um lado de uma escala e o Sol do outro, eles não teriam chance. A estrela representa 99,9% de toda a massa de todo o Sistema Solar. Massa é basicamente a quantidade de material ou matéria de que algo é feito. E é a isso que você pode agradecer pelo brilho das estrelas. Veja, quanto mais matéria tem uma delas, mais espesso e quente seu núcleo se torna. Isso inicia uma cadeia de reações químicas. Os átomos de hidrogênio se chocam uns com os outros para formar o hélio, liberando uma quantidade incrível de energia. Essa é a luz e o calor da estrela. Portanto, as maiores também são as mais brilhantes. Mas com todas essas reações acontecendo, isso encurta a vida útil de uma estrela. Quando ela começa a ficar sem combustível, entrará na fase gigante, se expandirá e ficará vermelha, o que nos traz de volta à tarefa em questão. A maior estrela que encontraremos provavelmente estará no limite de sua vida. Ligando nossos motores hiperleves, logo chegaremos ao sistema Luhmann 16. Aqui encontraremos uma das menores estrelas, uma anã marrom. Menores, aqui significa tipo o tamanho de Júpiter. Mas para estrelas, são pequenas. Anãs marrons também são chamadas de falhadas, porque não têm massa suficiente para as reações químicas. Isso significa que não são tão brilhantes, mas super densas. Toda a matéria nelas está tão compactada que pesam 80 vezes mais que Júpiter, mesmo sendo de tamanho igual. Se você ficou impressionado, compare com uma anã branca, ainda mais fortemente embalada. Esta aqui é a Sirius B. Também tem o tamanho de Júpiter, mas pesaria tanto quanto o Sol. Ela emite uma luz branca fraca. Assim que ficar sem gás, ficará vermelha e esfriará. Agora vamos voar mais perto da sua vizinha gigante, a Sirius A. Você a vê facilmente da Terra. Não é necessário nenhum telescópio. 2 vezes mais pesada e mais de 1,5 vezes mais larga que nosso Sol. É a mais brilhante em nosso céu noturno. Agora estamos a 550 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Cassiopeia. Quase 100 anos atrás aconteceu aqui uma explosão cósmica que expandiu a atmosfera da estrela Gama Cassiopeia e alguns gases foram lançados no espaço. Depois disso, ela se tornou a mais brilhante da constelação. É 10 vezes mais larga que o nosso Sol. Seguindo para a famosa Estrela do Norte.
Curioso que diferentes estrelas tiveram esse título ao longo dos anos, e outras o levarão no futuro. Isso ocorre porque a estrela polar da Terra muda a cada 26 mil anos. Imagine nosso planeta como um peão. O Polo Norte se moverá em um pequeno círculo, apontando o norte verdadeiro para diferentes estrelas. Atualmente é uma supergigante 37 vezes mais larga e 5 vezes mais pesada que o nosso Sol. É fácil de encontrá-la no céu noturno. Está na ponta do cabo da Ursa Menor. Prepare-se agora! Estamos partindo para o olho da tempestade, o centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Para ver a próxima estrela, precisamos mudar para o modo infravermelho. Esta estrela da pistola está se escondendo de nós na poeira espacial. Em apenas 20 segundos, ela emite tanta luz quanto o Sol em um ano inteiro. E seu tamanho é de cair o queixo. É 420 vezes mais larga que o nosso astro-rei, mas ainda não é a mais luminosa conhecida pela humanidade. Essa seria uma supergigante azul na constelação de Triangulum. Conheça a B416. Ela é quase 10 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Mas quanto mais brilhante é uma estrela, mais rápido ela queima todo o seu combustível e mais curta será sua vida útil. Comparada com uma anã vermelha que mal brilha e queima combustível muito mais lentamente, sua vida será centenas de milhares de vezes mais curta. A uma distância de 3.400 anos-luz da Terra, há um dos corpos celestes mais raros do universo. É uma supergigante amarela chamada Rho Cassiopeia. Entre as incontáveis estrelas em nossa galáxia, existem apenas algumas dúzias delas. E mesmo que esteja extremamente longe do nosso planeta, ainda é possível vê-la no céu sem a ajuda de um telescópio. Isso porque ela é 300 mil vezes mais brilhante que o nosso Sol. Também ajuda que seja 900 vezes mais larga do que ele. E sua cor nos diz que suas reservas de combustível durarão muito tempo. Quando a Rho Cassiopeia começar a ficar vermelha e expandir, será uma das maiores estrelas em todo o universo. Agora passamos para a constelação de Órion. A estrela à nossa frente, a Betelgeuse, é uma das maiores visíveis a olho nu. Com 700 vezes o tamanho do nosso Sol, se tomasse o lugar dele, sua superfície tocaria o cinturão de asteroides, que fica entre as órbitas de Júpiter e Marte, e engolfaria os 4 planetas mais centrais, incluindo a Terra. Mas a Betelgeuse deixou os astrônomos muito animados. Eles preveem que ela explodirá em um fantástico show celestial nos próximos 10 mil anos. Será o maior evento astronômico de todos os tempos, porque seremos capazes de observar uma supernova a uma distância próxima, mas segura o suficiente. Quando explodir, brilhará como uma meia-lua. Será visível no céu diurno por um ano e durante a noite por vários outros. Agora nos aventuramos em estrelas que excedem em 1000 vezes a largura do Sol. Mu Cephei é uma hipergigante que ostenta o título de a mais vermelha conhecida. Sua cor nos diz que o medidor de combustível está cada vez mais perto do vazio. Ela é tão grande que poderia conter 1 bilhão de sóis. E, por causa de sua massa, eventualmente se tornará uma supernova ou mesmo um buraco negro. Vamos até quase 4.000 anos-luz de casa. Aqui está uma supergigante vermelha chamada VY Canis Majoris. É uma das maiores e mais brilhantes estrelas da Via Láctea, que pode conter 3 bilhões de sóis. E mesmo sendo tão grande, é surpreendentemente leve, apenas 17 vezes o peso do nosso astro-rei. No contexto dos corpos celestes, você poderia dizer que se trata de um balão inflado. Nos próximos 100 mil anos, a VY Canis Majoris explodirá em uma hipernova. A radiação gama destruirá toda a vida nessa região do universo. Mas esta estrela está tão longe de nosso sistema solar que não significará nenhum dano para nós. Se colocássemos a Mu Cephei no centro do nosso sistema solar, ela se projetaria totalmente para a órbita de Saturno. Para se ter uma ideia da distância para esse planeta, pense da seguinte maneira: a luz do Sol leva 8 minutos para chegar à Terra. Para atingir Saturno, demora bem mais de 1 hora. Comparado a esta estrela massiva, o Sol é apenas um grão de areia. É uma das mais luminosas e vermelhas do nosso universo. Quanto maior e mais vermelha a estrela, mais perto ela está do fim. Portanto, não estamos olhando apenas para um titã do universo, mas também para um dos corpos celestes mais antigos que existem. A segunda maior estrela do universo é a UY Scuti. Tem cerca de 2,4 bilhões de quilômetros de largura, 16 vezes a distância da Terra ao Sol. Trata-se de uma variável pulsante. Seu brilho muda a cada 2 anos.
A UY Scuti é uma recordista em queima de combustível por ano. Os cientistas esperam que ela evolua de volta para temperaturas mais altas, como um gigante amarelo. Nossa jornada está chegando ao fim. Diante de nós, vemos a Stephenson 218. Leva 20 mil anos para que a luz dela chegue à Terra. É difícil não ver essa supergigante vermelha em nossa minúscula casa terrestre. Ela é 2.150 vezes mais larga que o nosso Sol. Precisaríamos de 10 bilhões de sóis para preencher seu volume. Para efeito de comparação, uma praia média contém apenas cerca de 5 bilhões de grãos de areia. Um gigante está se escondendo no céu. Kipo é a maior coisa que já encontramos no universo próximo. Há anos ela vem atrapalhando nossa compreensão do universo e acabamos de descobri-la. O Kipo é denso, poderoso e perigoso de ser ignorado. Se não entendermos estruturas como essa, talvez estejamos lendo o universo de forma completamente errada. Então, o que é exatamente? Bem, não é um objeto sólido como um planeta ou uma estrela. E não é uma coisa única, é uma superestrutura. Basicamente uma região inteira do universo. Uma bagunça emaranhada de matéria que se estende por uma enorme quantidade de espaço costurada pela gravidade. O Kipo é formado por uma enorme rede de galáxias, aglomerados de galáxias, grupos gigantes de galáxias, gás e matéria escura. É como uma superestrada, em que os aglomerados de galáxias são as cidades, os filamentos são as estradas e a matéria escura é a infraestrutura invisível que mantém tudo unido. Esse gigante se estende por 1,3 bilhão de anos-luz. Isso significa que, se você viajasse na velocidade da luz, ainda levaria 1 bilhão e 3 milhões de anos para atravessá-lo. Kipo também tem 200 quatrilhões de massas solares, embora ocupe apenas 13% do universo observável. O nome Kipo vem do sistema Inca de cordas com nós usada para registrar coisas, chamadas quipos. Era como um sistema de escrita. Nesse sistema, cada nó, cor e torção contava uma história, números, impostos, colheitas e assim por diante. Assim, quando os astrônomos viram essa estrutura colossal no espaço, longa, emaranhada e ramificada como cordas espaciais, deram-lhe o nome dessa linguagem de nós. Além disso, a forma do espaço lembrava aos cientistas esses fios. Há um longo filamento central e os menores se ramificam nas laterais. O que é ainda mais fascinante é que Kipo não está sozinho. Quando os cientistas mapearam essa parte do universo, eles encontraram 5 dessas estruturas enormes. Elas também não estão simplesmente paradas ali. Elas se formaram ao longo de bilhões de anos por meio da gravidade, que lentamente uniu a matéria. No total, todos esses gigantes contêm quase metade de todos os aglomerados de galáxias dessa região, 30% de todas as galáxias e 1/4 de toda a matéria do universo observável. A equipe que encontrou Kipo usou um truque inteligente. Procurou por raios X provenientes de aglomerados de galáxias. Esses aglomerados não estão apenas cheios de galáxias, eles também estão cheios de gás superquente. Esse gás é tão quente que brilha na luz de raios X que não podemos ver com nossos olhos, mas telescópios espaciais podem. Se houver muito brilho de raios X, isso significa que há uma enorme quantidade de matéria, galáxias, gás e matéria escura, toda unida pela gravidade. É aí que se encontram as áreas mais densas e populosas do universo. Assim, seguindo o brilho dos raios X, os cientistas puderam desenhar um mapa mostrando onde as maiores estruturas cósmicas, como Kipo, estavam escondidas. Por que tudo isso é importante? Porque essas mega estruturas mexem com tudo. Em primeiro lugar, eles distorcem o fundo cósmico de micro-ondas, a luz antiga que sobrou do Big Bang. Trata-se de um brilho tênue de luz que preenche todo o universo. Depois que o Big Bang aconteceu e nosso mundo foi criado, ele emitiu sua primeira luz e sinais que ainda não se enfraqueceram completamente. A radiação remanescente ainda está chegando até nós, mesmo depois de 13,8 bilhões de anos. Ao estudar essa luz antiga, os cientistas podem aprender como era o universo primitivo. E Kipo estraga tudo para nós. Essas megaestruturas têm tanta gravidade que dobram e distorcem essa luz antiga quando ela passa por elas. Isso é chamado de efeito Sachs-Wolfe integrado. Essas deformações adicionam ruído ao sinal original, e agora é mais difícil obtermos uma compreensão adequada e mais clara de como era o universo bebê e como ele se expandiu. Elas também interferem na constante de Hubble. O universo está em constante expansão, e a constante de Hubble nos informa a velocidade com que ele está crescendo. Em outras palavras, a velocidade com que as galáxias estão se afastando umas das outras.
Mas as coisas gigantes no espaço, como o Kipo, têm tanta gravidade que puxam as galáxias próximas em sua direção, bagunçando a maneira como essas galáxias se movem. Isso torna mais difícil para os cientistas medir a verdadeira velocidade de expansão do universo. Eles não podem dizer se uma galáxia está se movendo porque o universo está crescendo ou apenas porque está sendo puxada por algo enorme nas proximidades. E por fim, há a lente gravitacional. A luz no espaço viaja constantemente, mas nem sempre segue uma linha reta. Se o espaço for distorcido, por exemplo, pela gravidade, a luz que viaja pelo espaço também será curvada e distorcida. Lente gravitacional é quando a luz de galáxias distantes é curvada porque passa por algo supermaciço, como o Kipo. Essa enorme gravidade puxa a luz da mesma forma que uma bola pesada pode dobrar um lençol. E como a luz nos fornece informações, literalmente nos faz ver a aparência das coisas, essa curvatura distorce a forma como vemos as galáxias. As imagens das galáxias acabam parecendo esticadas, mais brilhantes, ou podemos até encontrar uma galáxia inteira no lugar errado. É como olhar para o nosso universo por meio de uma lente de aumento distorcida. Se não tomarmos cuidado, podemos interpretar mal essas distorções e ter uma ideia errada de como é o nosso mundo. Felizmente, essas misteriosas superestruturas não aparecem do nada. Os astrônomos suspeitavam que algo assim deveria estar por aí. Eles só não tinham certeza. Nosso melhor modelo para o universo é chamado Lambda CDM. Ele diz que o universo começou com o Big Bang, ainda se expandindo, e é feito principalmente de coisas misteriosas, energia escura e matéria escura fria, a parte CDM. Não podemos ver ou tocar essas coisas, mas sabemos que elas existem, porque se não existissem, nosso universo literalmente se desintegraria. Esse modelo corresponde ao que de fato vemos, como a formação de galáxias, como as estrelas se movem e a forma geral do universo. Portanto, mesmo que algumas peças do quebra-cabeça por si só ainda sejam um mistério, elas correspondem à imagem real. E esse modelo de fato previu coisas como o Kipo. Quando os cientistas executaram simulações usando esse modelo, eles viram estruturas semelhantes se formando, teias cósmicas gigantes de galáxias unidas pela gravidade. O Kipo correspondeu a essas previsões na vida real. Isso também significa que o Lambda CDM está correspondendo à vida real mais uma vez, graças a Deus. Não há grandes surpresas aqui, mas agora que a encontramos de fato, ela é a maior estrutura conhecida no universo observável. Há outro gigante antes de Kipo, a Grande Muralha de Sloan. Essa foi descoberta em 2003 e acreditava-se que era uma das maiores estruturas já encontradas, e ainda é um monstro absoluto. A Grande Muralha de Sloan se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz. Ela é chamada de muralha, mas não é uma muralha como as que você encontraria na Terra. É também uma vasta rede cósmica composta de milhares de galáxias e gás, conectadas pela matéria escura. O que torna Kipo e a Grande Muralha de Sloan tão surpreendentes é o fato de parecerem literalmente grandes demais para existir. De acordo com o modelo Lambda CDM, estruturas tão grandes não deveriam ser comuns, especialmente na época em que se formaram. Como esses gigantes se formaram tão rapidamente em um universo que deveria estar crescendo, se expandindo e se suavizando com o tempo? E se continuarmos a encontrar mais deles, isso seria completamente insano. Poderia significar que há algo mais profundo acontecendo na forma como nosso mundo é construído. Tudo isso faz parte de nossa louca jornada copernicana, uma longa série de descobertas em que o universo nos deixa cada vez mais humildes. Toda vez que descobrimos algo assim, percebemos ainda mais que não somos o centro de nada. Primeiro, aprendemos que a Terra não era o centro do nosso sistema solar. Depois, descobrimos que o sistema solar é apenas uma partícula em uma galáxia. Agora, até mesmo os superaglomerados de galáxias, que acreditávamos serem os maiores, estão sendo diminuídos por estruturas como Kipo e a Grande Muralha de Sloan. Mas essas estruturas não durarão para sempre. Kipo é temporária. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade a destruirá, quebrando-a em pedaços menores. Algumas partes entrarão em colapso em aglomerados mais apertados, outras se afastarão. Atualmente, no entanto, é uma das estruturas mais importantes do universo conhecido. Ela molda a forma como as galáxias se formam. Ela dobra a luz, o que a torna muito importante para nós. Ela literalmente atrapalha nossa compreensão do cosmos.